Agora no Balanço Geral o assunto é saúde. Você sabia que existem vários tipos de açúcar? Olha, inclusive alguns são considerados mais saudáveis. Pois é mesmo. E olha, justamente hoje no quadro Dica da Vez você vai ver quais são os tipos mais adequados para a sua alimentação. A gente vai conferir isso tudo agora na reportagem. Para quem é acostumado a adicionar açúcar nos alimentos e nas bebidas, nada melhor do que um café bem docinho, não é mesmo? A qualquer hora do dia, na verdade, né? Segundo uma pesquisa da Embrapa, o brasileiro consome em média mais de 150 gramas de açúcar por dia. Mas hoje existem no mercado vários tipos de açúcares, inclusive alguns mais saudáveis. E é isso que a gente vai mostrar hoje para vocês. É o quadro Dica da Vez. Açúcar de coco, demerara, mascavo ou açúcar branco. Tem ainda o mel e o melado, que podem ser usados para adoçar comidas e bebidas. Mas afinal, qual a diferença entre eles? Priscila, aqui a gente trouxe alguns exemplos de açúcar, né? Qual é a principal diferença entre eles? Primeiro, assim, visualmente é a cor, né? Isso já é um indicativo? Com certeza, já é uma dica, né, para as pessoas poderem escolher o melhor açúcar. Então, quanto mais branquinho ele for, mais aditivo químico ele vai ter e mais refinado ele vai ser. Então, vai ter menos nutrientes. Quanto mais escuro, mais nutrientes e menos refinamento. Aqui a gente tem, por exemplo, o açúcar mascavo, que são esses dois. Um é o orgânico e o outro é o tradicional. Qual é o principal benefício desse tipo de açúcar? Então, o açúcar mascavo, ele é considerado o açúcar da cana um dos melhores, né? Aí a gente tem o açúcar, o orgânico, esse mais sequinho, que é esse aqui. E ele tem menos contaminação, menos risco de ter contaminação por fungo. E esse aqui, que é o mais tradicional, que a gente acha mais fácil, a gente tem que cuidar as marcas, porque tem que ver como é que foi armazenado, né? Como foi feita essa produção, para não ter risco de ter essa contaminação por fungo. Em seguida tem o açúcar demerara, que é esse aqui que parece um cristalzinho, né? Ele também é melhor do que o açúcar branco, por exemplo. Sim, ele é bem melhor do que o açúcar branco, porque ele não é adicionado aditivos químicos para poder fazer esse refinamento, mas mesmo assim ele é mais branquinho, né? Então a gente já consegue observar que ele vai ter menos nutrientes do que o açúcar mascavo. O açúcar branco é muito mais essa questão de prazer, né? O único benefício é na hora que a gente consome, que daí a gente tem essa sensação de prazer por conta da serotonina, né? Que é um neurotransmissor, que ele é aumentado quando a gente come açúcar. Mas, na realidade, para o nosso corpo, ele não traz benefícios, porque além de ele ter muita química, ele ainda não tem nutrientes. Tem também outras opções. Aqui tem o melado, que também é de cana, mas ele se assemelha muito à consistência do mel. Dá para substituir algum açúcar por esses dois, mel e melado? Sim, só que também tudo não pode em grande quantidade, né? Então a gente tem que cuidar disso, porque tudo é açúcar. A única diferença é que ele vai ter mais nutrientes e não vai ter química. Então, ele não vai prejudicar a saúde tanto. Mas a gente também tem que cuidar porque ele também vai promover obesidade se for consumido em excesso, ele também vai promover diabetes se for consumido em excesso, gordura no fígado, que hoje está muito comum, né? A gente fala bastante, ouve falar muito disso, a própria desbiose intestinal, então a gente tem que cuidar com o excesso de açúcar como um todo. E aí, falando em formas mais saudáveis, tem uma novidade agora que está no mercado também, né? Que é o açúcar de coco, né? O que ele tem de diferente dos outros? Ele é um pouco mais rico em nutrientes e ele tem um índice glicêmico um pouquinho mais baixo, mas mesmo assim ele é açúcar, né? Então também a gente precisa cuidar com as quantidades. As pessoas costumam dizer, né, de uma forma popular, que o açúcar ele é a energia, dá energia para o corpo. Isso é verdade ou é um mito? Então, isso vem do carboidrato em si, né? Então, o próprio carboidrato, ele vai dar essa energia para o corpo, né? Então, realmente, né?
criança que come muito açúcar é aquela criança que tá quicando o dia inteiro, né? Então, realmente, ele promove essa energia. Mas a gente, às vezes, acaba consumindo muito, né? Não só o açúcar, mas o carboidrato em si, que é o nosso combustível. E a gente não gasta tudo isso e acaba acumulando, principalmente nessa região abdominal, que ninguém quer acumular, né? Muito obrigada, Priscila, pelas informações. Olha, quem não gosta de uma doçura é muito difícil, né? Mas como a nossa especialista falou, tudo pouquinho não tem problema. Agora, tudo que é em excesso realmente faz mal, né? Você aí na sua casa, tá prestando atenção nisso? Está na hora de cuidar da sua saúde.